O Evangelho segundo Mateus. Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. A linhagem de Jesus atravessa as gerações, conectando-o às promessas feitas ao povo de Israel. De Abraão a Isaque, de Jacó a Judá e seus irmãos, vemos reis, profetas, exilados e restauradores da nação, todos compondo o fio que levaria até José, esposo de Maria, a mãe de Jesus, chamado Cristo. E assim, cumpriu-se o tempo em que Deus enviaria o Salvador ao mundo. Maria, estando prometida a José, foi encontrada grávida antes que vivessem juntos. José, homem justo e compassivo, não queria expô-la à vergonha pública e decidiu deixá-la em segredo. Contudo, enquanto refletia sobre essas coisas, um anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria como tua esposa, pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu o chamarás de Jesus, pois ele salvará seu povo de seus pecados. E José, ao despertar, fez como o anjo do Senhor havia lhe ordenado, aceitando Maria como esposa. O tempo se cumpriu, e Jesus nasceu em Belém da Judéia, durante o reinado de Herodes. Pastores, magos e viajantes distantes foram atraídos pela estrela que surgira no Oriente. Os magos, sábios que estudavam os sinais dos céus, chegaram a Jerusalém e perguntaram: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Pois vimos sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Herodes, ao ouvir isso, perturbou-se profundamente, e com ele toda Jerusalém. Ele reuniu os principais sacerdotes e os escribas do povo e perguntou-lhes onde o Cristo deveria nascer. Responderam-lhe: Em Belém da Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta: E tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre os líderes de Judá, pois de ti sairá o guia que apacentará o meu povo, Israel. Herodes então chamou os magos em segredo e obteve deles informações exatas sobre o tempo em que a estrela havia aparecido. Ele os enviou a Belém, dizendo: Ide e informai-vos cuidadosamente acerca do menino. Quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Ao ouvirem o rei, os magos partiram, e a estrela que tinham visto no Oriente os precedia, até que parou sobre o lugar onde o menino estava. Ao verem a estrela, encheram-se de grande alegria. Entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostraram-se e o adoraram. Abriram seus tesouros e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. E sendo avisados em sonho para não voltarem a Herodes, regressaram por outro caminho para sua terra. Logo depois, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e disse: Levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, pois Herodes procurará o menino para matá-lo. José, então, levantou-se de noite, tomou o menino e sua mãe e partiu para o Egito, onde ficaram até a morte de Herodes. Cumpriu-se assim o que o Senhor havia dito pelo profeta: Do Egito chamei o meu filho. Herodes, ao perceber que os magos o haviam enganado, enfureceu-se grandemente e mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo em Belém e arredores, conforme o tempo que havia apurado com os magos. Cumpriu-se, então, o que fora dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se uma voz em Ramá, pranto e grande lamento. É Raquel, chorando por seus filhos e recusando ser consolada, porque eles já não existem. Com a morte de Herodes, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse: Levanta-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, pois já morreram os que procuravam tirar a vida do menino. José se levantou, tomou o menino e sua mãe e voltou para a terra de Israel.
Mas, ouvindo que Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, teve receio de ir para lá. Sendo avisado em sonho, retirou-se para a região da Galiléia e foi morar numa cidade chamada Nazaré. Assim se cumpriu o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Passados muitos anos, no deserto da Judéia, surgiu João Batista, pregando: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. João vestia-se com roupas feitas de pelos de camelo e tinha um cinto de couro ao redor da cintura. Seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. Vinham a ele pessoas de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região do Jordão, confessando seus pecados e sendo batizadas por ele no rio Jordão. Mas quando viu que muitos dos fariseus e saduceus vinham para ser batizados, João lhes disse: raça de víboras, quem lhes ensinou a fugir da ira vindoura? Produzam frutos dignos de arrependimento, e não pensem que podem dizer a si mesmos: temos Abraão por pai. Pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Então, Jesus veio da Galiléia ao Jordão, para ser batizado por João. Este, porém, tentava impedi-lo, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus respondeu: deixa por enquanto, pois assim convém que cumpramos toda a justiça. João consentiu, e Jesus, depois de ser batizado, saiu logo da água. Eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, e vindo sobre ele. E uma voz dos céus disse: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Logo depois, o Espírito conduziu Jesus ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Após jejuar 40 dias e 40 noites, sentiu fome. O tentador então aproximou-se e disse: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O diabo, então, levou Jesus à cidade santa, colocou-o no ponto mais alto do templo e lhe disse: se és o Filho de Deus, joga-te daqui abaixo, pois está escrito: ele dará ordens a seus anjos a teu respeito, e eles te sustentarão com as mãos, para que não tropeces em pedra alguma. Jesus lhe respondeu: também está escrito: não tentarás o Senhor, teu Deus. Por fim, o diabo o levou a um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Ele disse: tudo isto te darei, se te prostrares e me adorares. Mas Jesus respondeu: vai-te embora, Satanás, pois está escrito: adorarás o Senhor teu Deus, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e anjos vieram e o serviram. Após seu tempo no deserto, Jesus começou a pregar: arrependei-vos, pois o reino dos céus está próximo. Ele caminhava pelas margens do mar da Galiléia e viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse-lhes: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. Eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Mais adiante, encontrou outros 2 irmãos, Tiago e João, e chamou-os também. Eles deixaram o barco e o pai e o seguiram. Jesus percorreu toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as doenças e enfermidades do povo. Grandes multidões o seguiam, vindas da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e além do Jordão. O Sermão da Montanha é um dos momentos mais marcantes. Jesus subiu a um monte e ensinou a multidão, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados.
Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Ele falou sobre o amor ao próximo, o perdão, a oração e a busca pela justiça. Vocês são o sal da terra e a luz do mundo, disse ele, e ensinou a oração do Pai Nosso. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Ao longo de seu ministério, Jesus realizou muitos milagres. Ele curou cegos, fez coxos andarem, limpou leprosos e expulsou demônios. Um de seus milagres mais notáveis foi quando acalmou a tempestade no mar da Galileia. Os discípulos, aterrorizados pela fúria das águas, clamaram por ajuda, e Jesus, em pé no barco, ordenou: silêncio, acalme-se. O vento cessou e houve grande bonança. Os discípulos, maravilhados, perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Jesus também alimentou uma multidão de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, com apenas 5 pães e 2 peixes. Ele abençoou os alimentos e todos comeram e se fartaram, com 12 cestos cheios de sobras recolhidos. A transfiguração ocorreu em uma montanha alta. Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João. Diante deles, sua aparência foi transformada. Seu rosto brilhou como o sol e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Moisés e Elias apareceram, conversando com Jesus. E uma voz do céu declarou: este é o meu filho amado, em quem me agrado. Ouçam-no. A entrada triunfal em Jerusalém foi um momento profético. Jesus montou em um jumentinho, cumprindo as palavras do profeta Zacarias: eis que seu rei vem a você, manso e montado em um jumento. As multidões o saudaram, estendendo suas capas e ramos de árvores no caminho, gritando: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor. Naquela semana, Jesus entrou no templo e, com indignação justa, expulsou os cambistas e os vendedores de pombas, dizendo: está escrito, minha casa será chamada casa de oração, mas vocês a estão transformando em covil de ladrões. A conspiração para trair Jesus começou a se formar. Os principais sacerdotes e os anciãos reuniram-se no pátio do sumo sacerdote, Caifás, planejando prender Jesus de maneira astuta e matá-lo. Judas Iscariotes, um dos 12, foi até os chefes dos sacerdotes e disse: o que me darão se eu lhes entregar Jesus? Eles lhe deram 30 moedas de prata. E Judas começou a procurar uma oportunidade para traí-lo. A última ceia foi celebrada durante a festa da Páscoa. Jesus sentou-se à mesa com seus discípulos e disse: desejei ardentemente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Digo-lhes que não a comerei novamente até que ela se cumpra no reino de Deus. Enquanto comiam, Jesus pegou o pão, deu graças, partiu-o e deu aos discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Então, tomou o cálice, deu graças e o ofereceu, dizendo: bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para o perdão dos pecados. Durante a ceia, Jesus anunciou que um deles o trairia. Os discípulos ficaram tristes e começaram a perguntar: sou eu, Senhor? Jesus respondeu: aquele que molha a mão comigo no prato, esse me trairá. Judas, o traidor, perguntou: por acaso sou eu, Rabi? Jesus respondeu: tu o disseste. A conspiração para trair Jesus começou a se formar. Os principais sacerdotes e os anciãos reuniram-se no pátio do sumo sacerdote, Caifás, planejando prender Jesus de maneira astuta e matá-lo. Judas Iscariotes, um dos 12, foi até os chefes dos sacerdotes e disse: o que me darão se eu lhes entregar Jesus? Eles lhe deram 30 moedas de prata. E Judas começou a procurar uma oportunidade para traí-lo. A última ceia foi celebrada durante a festa da Páscoa. Jesus sentou-se à mesa com seus discípulos e disse: desejei ardentemente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer.
Digo-lhes que não a comerei novamente, até que ela se cumpra no reino de Deus. Enquanto comiam, Jesus pegou o pão, deu graças, partiu-o e deu aos discípulos, dizendo: Tomem e comam, isto é o meu corpo. Então, tomou o cálice, deu graças e o ofereceu, dizendo: Bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para o perdão dos pecados. Durante a ceia, Jesus anunciou que um deles o trairia. Os discípulos ficaram tristes e começaram a perguntar: Sou eu, Senhor? Jesus respondeu: Aquele que molha a mão comigo no prato, esse me trairá. Judas, o traidor, perguntou: Por acaso sou eu, Rabi? Jesus respondeu: Tu o disseste. A crucificação ocorreu no lugar chamado Gólgota. Jesus foi pregado na cruz e acima de sua cabeça colocaram a acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Ao meio-dia, trevas cobriram toda a terra até às 3 da tarde. Jesus clamou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabactani, que significa: Meu Deus, por que me desamparaste? Pouco depois, ele entregou o Espírito. No terceiro dia, Jesus ressuscitou. Maria Madalena e a outra Maria foram ao túmulo, mas um anjo lhes apareceu e disse: Não temam. Sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como disse. Jesus apareceu a elas e depois aos discípulos, dando-lhes a grande comissão: Ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que vos ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Inscreva-se em nosso canal, curta o vídeo e deixe um comentário. Isso é muito importante para continuarmos a produzir conteúdos. Abraço e até breve.